Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumani Entrevista. Jornalista é a pessoa responsável pela apuração, investigação, apresentação de notícias, reportagens, entrevistas e informações de interesse público. Ser jornalista é mais que uma profissão, é uma vocação. Nem sempre bem interpretado, principalmente por políticos e aqueles que são noticiados, e acaba sendo alvo de críticas e até mesmo de violência. Só no ano passado, 45 jornalistas e profissionais de imprensa foram assassinados em todo o mundo. Mas é certo que o jornalista, que tem como meta primordial a defesa das liberdades, acaba sendo um dos principais pilares da democracia. Para falarmos um pouco sobre a profissão, a sua vida, estou recebendo um dos mais antigos jornalistas de nossa região, do Litoral Norte, Pedro Montemor. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra, César, é uma honra. Pedro, como nós fazemos em todos os programas, nós dedicamos o primeiro bloco a saber o currículo do candidato, né? Eu tenho o seu currículo, conheço você há muito tempo, né? E nada melhor do que você mesmo falar. Você nasceu onde? Eu sou carioca de nascença, nasci em 10 de junho de 63. Segundo eu vi no calendário uma vez, é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Não sabia que era essa data. E um fato muito gozado é que eu nasci 6 minutos depois do final de um Repórter Esso. E minha mãe, quando estava entrando depois de um rolo danado que a médica sumiu, foi uma baderna para eu nascer, rapaz. 4,5 kg, sentado, foi feito cesariana, foi um estagiário, não é estagiário, é o residente que fez a minha cesariana que eu nasci. 1963, a cesariana da minha mãe começou quase que abaixo da boca do estômago e foi até o pubis, o que hoje não existe mais na medicina. Dois fatos muito gozados relacionados à minha vida nesse ponto é que mamãe tinha tomado anestesia, estava na maca, indo para o centro cirúrgico, o residente perguntou, para ver se estava pegando a anestesia: Dona Zilda, o que a senhora está ouvindo? Que horas são? Aí minha mãe, é o Repórter Esso, são 5 para 1, e pum, dormiu. Então pegou. E papo final do papai, que Deus o tenha, era muito fã ardoroso, era seguidor ardoroso de Nossa Senhora da Pena, que no Rio de Janeiro é padroeira das artes, das ciências e dos jornalistas. Eu costumava dizer para ele antes dele morrer: pai, você gosta tanto de Nossa Senhora da Pena que ela te deu de presente um jornalista, né? Então eu sou carioca de nascença, nasci em 63, mamãe sempre foi do lar, papai era comerciante, viemos para Caraguatatuba em 1973, no extinto Motel Clube Minas Gerais, que virou Motel Clube do Brasil, aí virou Interpass Clube, que hoje é massa falida, estão administrando as perdas e os bens. Papai foi gerente por pelo menos 15 a 16 anos e foi arrendatário até sair do hotel em 1992 e faleceu em 93. Era lá no Calçadão Santa Cruz. Na Calçadão Santa Cruz, onde hoje tem um monte de kitnet, embaixo são um monte de lojas. A parte de baixo das lojas era a recepção, era salão de TV, era o salão de refeição, tinha um banheiro, uma copinha para as senhoras fazerem mamadeira para as crianças, os quartos do térreo, o escritório, nosso escritório. No fundo era o quarto dos empregados. E para cima eram 45 apartamentos com banheiro privativo. Por que jornalista? Por que jornalismo? Bom, todo mundo sempre falava, porque você é muito aberto, muito expansivo e tudo mais. E também porque eu fiz um primeiro ano de engenharia no colegial, hoje é ensino médio, né? No antigo colegial, e não me dei bem. Aí a finada dona Carlota, diretora da escola, eu bombei no primeiro ano. Ela me chamou na sala dela, me deu uma bronca danada. Mas como você me bomba? Não sei o que, você sempre fez as coisas direitinho. Eu tinha bombado a 8ª,
Voltei novamente, aí fiz o primeiro, bombei o primeiro. E ela deu aquela bronca, 2 vezes bombando, que vergonha. Falei, dona Carlota, você vai de engenharia, dona Carlota, com física, química, essas coisas, não consigo. Então vamos fazer outra coisa. Falei, o que eu vou fazer? Falei, tem biológicas. Biológica, mexer com bicho? Não. E à noite, falei, mas tem humanas. Humanas? O que tem humanas? Humanas é literatura, é português. Pedagogia. Sim, mas aí na minha parte não teve pedagogia, não. Pedagogia era específico. Como era o termo para professor? Esqueci o. Normal. Era normal. O normal era com mais pedagogia. O meu era português, inglês, essas coisas. Você sempre foi expansivo e tal. Então vamos fazer. Aí eu fiquei na Humanas, gostei, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro, colegial em Humanas. E aí eu vi que o negócio que eu dava mesmo para fazer a bagunça aí... Era escrever. Aí eu fiz o vestibular 82 na Unital, passei entre os... Eu sei que eu lembro que eram 50 vagas, eu passei acho que em 25º lugar. Falei, não, vou fazer comunicação. Mas antes disso, eu virei pro meu pai e falei, pai, eu vou fazer faculdade. Vai fazer faculdade? O meu velho, né? Pode fazer que o velho sustenta, o velho ajuda. O que você vai fazer? Coitado, eu no tempo que filho se formava em medicina, engenharia ou direito. Alguns administração de empresas, mas a maioria era medicina, direito ou engenharia. Pai, eu vou fazer jornalismo. Ele, hã? Aí eu falei, eu pensei, agora você já falou que vai pagar, se ferrou, velho. Falei, tá bom. Mas pelo menos não dei desgosto para ele, que antes de morrer ele viu que... E você subia e descia todo dia? Não, morei em Taubaté. Você morou em Taubaté? Morei em Taubaté. Estava numa república, morei com o dentista Sérgio Albuquerque, o Adalberto Jansen, que voltou a morar em Caraguatatuba, Carlos Fossese. O Jansen fazia arquitetura, o Carlos Fossese fazia educação física, o Sérgio Albuquerque odonto, aí alguns amigos deles, finado Peixinho, Fábio Pasquini e o Clóvis, que fez arquitetura também. O Clóvis é irmão da Márcia Marina, filho do final do seu Didi, aqui de Caraguá, que já é falecido. O Paulinho, que trabalha na imobiliária com a esposa dele, Paulo Teles, fez arquitetura também. E aí foram chegando outros amigos que foram morando conosco, seja da cidade, seja de fora. Você chegou em Caraguá com que idade? Cheguei em Caraguá com 10 anos. 10 anos, viu? 10 anos. Morava no hotel também? Morávamos no hotel. Mamãe e papai no apartamento 104 e eu no apartamento 106. Mas você não fez só a faculdade de jornalismo, você fez mais coisas. Depois de formado, anos depois, eu fiz pós-graduação em assessoria de imprensa, marketing e comunicação integrada. E deu aula também? 2004, 2005. Dei aula no módulo de teoria da comunicação e fotografia. Nota, fotografia sem estúdio e sem equipamento, né? E ainda me criticaram por isso, para você ter uma ideia, mas tudo bem. Dei aula na Unip de marketing político, num curso lá de 2 anos, e a matéria marketing político eu dei aula lá. Fiz curso mas durante a faculdade fiz curso de Telex, que hoje nem usa mais. Não existe mais. E... Era Telex, teletipo, né? Teletipo, é. O teletipo é aquele que vende, que antigamente as corretoras de valores vinha aquela fita, a fita toda, e o cara ia olhando a fita e ia dizendo o valor da bolsa, né? E o Telex é o da mensagem. E tinha também... Fiz 6 meses de inglês no Hibernian English Course, com o irmão do nosso amigo lá, seu irmão, que eu esqueci o nome dele agora. Eu fiz com o Terry. O Fran, irmão do Terry. Eu fiz com o Terry. Do REC. Do REC, Hibernian English Course. Fiz 6 meses de inglês lá. Mas ainda é fácil, né? Irlandês fala inglês, que é uma maravilha, né?
O irlandês fala no sotaque, no jeito britânico. Britânico, do jeito deles, mas no jeito britânico. Bem melhor do que o inglês americano. Muito melhor. Bom, com esse currículo, começou a trabalhar onde? Bom, aí eu passei no vestibular, fui morar em Taubaté, comecei o primeiro ano. Aí no segundo ano, 1983, em 84, segundo ano, comecei um estágio na Gazeta de Taubaté, também com o finado editor-chefe de Djalma Castro, era um dos mais antigos jornalistas de Taubaté, que me ensinou até hoje uma grande frase: você não importa quem vai ler, todos devem entender o que você escreve. Seja do mais inteligente ao mais humilde. Aprenda isso. Escreva de um jeito que todos entendam. Eu aprendi isso muito com ele, e os meus textos eu faço de uma maneira de que um doutor, um honoris causa, um doutor de universidade vai entender, e aquele mais humilde que não teve escola, seja ele analfabeto funcional, seja ele do mais humilde profissão, ele vai entender. Então isso eu aprendi com o Djalma. De 84, 85, 84, 85, 86 não. Último ano de faculdade, fui correspondente do Jornal do Vale. Nossa, eu só falo enfinado, né? Você vê como eu tô ficando velho. Todo mundo que eu tô falando já morreu. Robson Marinho. Não, Robson Marinho é vivo. É vivo. Ele foi desembargador do Tribunal de Contas. Ele foi prefeito de São José. Então ele montou um jornal, o Correio do Vale, e eu fui correspondente deles em Taubaté. Já trabalhei para a Globo numa eleição, cobrindo a eleição. Eles montaram uma equipe, me botaram para chefiar a equipe, e nós apurávamos os votos de Taubaté e passávamos para eles na eleição, para eles terem os votos de Taubaté, porque eles não tinham como deslocar tantas equipes até lá. Quer dizer, você se formou e ficou lá em cima mesmo, né? Fiquei lá em cima. Quando é que você veio para cá? Eu vim para cá depois de formado. Depois. Por quê? É só uma pergunta, curiosidade. Antigamente, antes de haver a faculdade de jornalismo, a pessoa aprendia na redação, era chamado de foca, né? Não, o foca é o novato. É o novato. Foca não é o cara que aprende na redação, foca é o novato. Eram aceitos os que não tinham diploma, mas que podiam comprovar a prática do jornalismo a partir de 1975. Então, mas antes... você já é posterior, mas antes disso era foca, você aprendia na redação. Não, porque não tinha você faculdade. não fala foca aquele cara que aprende na redação. Você fala foca, era o Pedrão em 86 quando saiu da faculdade, novato. Foca é um novato. Foca não é o cara que aprende. O cara que aprende lá é um cara que aprendeu a função. Mas o cara quando sai da faculdade novinho e vai trabalhar em algum lugar, ele esse aqui é o foca. O foca, formou aonde? Formei em Taubaté, formei em São Paulo, formei em Campinas. Tá bom. E aí eles mandam, se o jornal tem gráfica, a primeira peça que eles te pregam é mandar ir buscar a calandra lá na gráfica. Vai buscar a calandra. Vai lá buscar a calandra logo, rapaz, o editor tá precisando. Tá bom. Aí você entra esbaforido, nervoso, preocupado. O chefe tá pedindo a calandra. Os caras da gráfica olham pra sua cara. Tá ali no canto, pode pegar. É o cilindro de papel que pesa 2 toneladas. Leva lá pra ele pediu isso aqui. Como é que é? O chefe, como é que eu vou? Aí os caras racham o bico. Não, eu falo isso porque o Boris Casoy, ele não é jornalista de... Não, ele, o Roberto Espíndola, são todos de antes de 75. Mas o próprio Boris, eu vi numa entrevista se chamando de foca. Ele foi foca de redação. Porque ele era novato. Não, ele adaptou para ele, porque ele era um novato, ele começou lá, e como ele era um novato, ele adquiriu foca. Mas nós aprendemos que foca, como nós éramos do diploma, era um cara vindo da faculdade. E quais jornais você trabalhou aqui embaixo? Bom, aí eu cheguei aqui em Caraguá, fiz Rádio Oceânica, fiz Plantão de Polícia, fiz o noticiário do Cidade Se Comunica, fiz Expressão Caiçara, fiz Jornal dos Engenheiros,
Fiz trabalho para Praia Mar, de Pra consultoria, Pra para a SIC, que era a SIC, não era a CE como é hoje. Fizemos o jornal da SIC. E fundou um jornal. Você trabalhou na Imprensa Livre também. Bom, peraí, tô andando na data. Aí montamos o Noroeste, eu e você, junto com o Haroldo e com aquele amigo dele que eu não lembro o nome. Depois o quarteto se desfez, ficamos com o Noroeste News e fui para o Imprensa Livre. Peraí. Eu acho que você teve 2 vezes no Imprensa Livre, que eu me lembro antes Livre, e depois do Noroeste. No Imprensa Livre, não, sim. Aí eu fui para o Imprensa Livre de 92 a 96 e de 99 a 2001. Fiquei no Imprensa Livre como correspondente de 92 a 96 e de 97 a 2001, além de correspondente, eu ajudei a fazer na parte comercial do jornal também. Aí 2001 a 2012 ficamos na Câmara Municipal. Ah, sim, você foi assessor de imprensa da Câmara Municipal. Fui assessor de imprensa, fui relações públicas da Câmara. Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias e o cerimonialista da Câmara. 4 funções com um salário só, mas tá bom. E era bom o salário? Olha, na época não era ruim, não. Mas, Pedro, vamos ver um pouquinho de televisão antes de terminar esse bloco? Vamos ver. Vamos lá. Pedrão? Pedrinho. Amigo antigo, desde que chegou em Caraguá. Um autêntico caiçara se transformou. Sujeito ético, corajoso. Um grande jornalista e um grande amigo. Saudações, Pedro! Salve, salve, meu amigo Fofúcio, meu amigo gordo, Pedro Montemor, figura ímpar, amigão do coração, cara super inteligente, perceptivo, me fez uma surpresa boa uma vez, fez um relato do bar, só caçando as fofoquinhas aqui, cara parceiro, gente boa. E eu tô com saudade de você. Já pedi pro japonês trazer você aqui. Beleza, meu irmão? Fica com Deus. Amo você. Um abraço. Paulinho, filho do Joaquim, da Hidráulica Caiçara, esse velho amigo, grande amigo. Ah, ele é filho do... Ele é filho do seu Joaquim, não sabia. Eu conhecia de vista, mas... longa data, muitos anos. Eu conheci logo que eu cheguei aqui. E o Sandro, é do bar do Sandro lá no Ipiranga, ali no Risca-Faca ali. E quando eu conheci pela primeira vez o bar, eu escrevi sobre o bar. Um muquifo de muito respeito. É um muquifo, mas é nota 10 o negócio lá. Seja na comidinha, seja as bebidinhas, seja o ambiente. No texto está bem descrito tudo que eu... Precisei ir lá, ele está te cobrando. Faz tempo que eu não vou lá, faz muito tempo. Mas, Pedro, vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo comercial e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse segundo bloco com o jornalista Pedro Montemor. Eu não posso chamá-lo de decano, né? Porque o decano... Não, o decano é o Parreira. Parreira é mais antigo. Era o Espíndola e o Parreira. O Salim Burian? Opa, o Salim também. Salim Burian. Eu tenho 30 anos de formado, o Salim tem pelo menos 43 anos. Ele já esteve aqui conosco. 43 muito simpático. anos. Mas, Pedro, nós estamos vendo na informação uma modificação violenta causada pela internet, né? Até pouco tempo atrás nós tínhamos aí 3, 4 emissoras que tinham um telejornal e tudo que você recebia de informação era deles e eles acabavam se transformando em informadores de opinião. Surge a internet, rede social, a informação hoje é praticamente instantânea, roda o mundo em questão de minutos e está havendo uma modificação. Primeiro que a gente percebe que o papel impresso, o jornal impresso, ele está indo para o espaço literalmente. E vem as mídias sociais. E também o próprio jornalista encontra uma nova realidade de mercado de trabalho.
O que você acha que vai acontecer nos próximos anos em função de toda essa modificação que nós estamos vendo? Bom, um fato que caminhou para dar essa maluquice na comunicação hoje, do meu ponto de vista, foi ter aberto o direito de exercer a profissão para aqueles que não tinham o diploma. Aí você vê um monte de notícia maluca, um monte de notícia falsa. Aí você sempre tem que ir nos veículos mais importantes e sérios para poder checar. E às vezes não acontece, né? A Folha, há cerca de 5 dias, deu que a princesa Elizabeth, que a rainha Elizabeth tinha morrido. Aí desmentiram. Eu queria saber qual foi o cara que escreveu isso, porque ele deve estar vendendo sorvete lá em Mongaguá. Deve ser um foca. Deve ser um foca. Alguma coisa. Mas foi muito rápido, eu soube disso. Eu estou sabendo disso aí também. Foi muito rápido. Tanto é que quando eu entrei na Folha, no site da Folha já não tinha mais. Já tinham tirado. Essa expansão da notícia veio a calhar muito com algo que Marshall McLuhan não imaginava, mas acertou no passado. Marshall McLuhan, um historiador, um historiador da área também da comunicação, ele previu que o mundo ia se tornar uma aldeia global. Marshall McLuhan falou isso. Só que você pensa que ele estava falando de comunicação? Não. Ele estava falando que o mundo ia se tornar uma aldeia global porque ele estava baseando com as tramas de telégrafo dos Estados Unidos na década de 40 e 50. Ele previu que em 10 ou 20 anos, ou seja, na década de 60, 70, os Estados Unidos iam estar totalmente cobertos por redes de telégrafo, ou seja, a esposa do cara que deu à luz em Nova York, rapidamente por telégrafo, ele poderia avisar o pai dele em Los Angeles que ele era avô. Ou a irmã em Miami poderia ser avisada de que o irmão em Seattle, do outro lado dos Estados Unidos, iria casar. Então ele baseou na trama de telégrafo americana. E utilizaram esta tese de McLuhan para mostrar hoje como está. E hoje não é telégrafo, hoje é internet. Então hoje, quando o navio russo Moskva, que é o Moscou, afundou no Mar Negro, em 5 segundos, mas em 50 segundos, todas as grandes redações do mundo, já tinha informação. Em todos os lugares do mundo, já sabiam que o míssil Neptune, feito na Ucrânia, foi disparado em cima da nau capitânia da frota russa no Mar Negro, e o bichinho está com os peixes lá e matou um monte de gente, viu? Com certeza. Matou um monte de marinheiro. A conversa de que explodiu o paiol de munição é mentira. Foi um drone que disparou. E o Neptune tem uma altitude mais baixa para trabalhar. Ele atirou e ele passou pela primeira varredura de radar, e quando foi na segunda varredura já estava muito perto. Não deu para desviar. Aí explodiu. Ele continuou navegando, mas a avaria foi grande e aí ele afundou. Bom. Então hoje a comunicação está muito disseminada. O grande problema é a qualidade dessa informação que está sendo disseminada. É muita mentira, é muita invenção, tem muita coisa gozada? Tem. Tem muita curiosidade? Tem. Tem muito conhecimento? Tem. Mas o que tem de notícia mal feita, o que tem de notícia mentirosa, espalhada pelo mundo, aí a internet infelizmente virou terra de ninguém. Então, tudo bem, nós estamos vivendo um momento de transformação, né? O que você acha que vai acontecer? Porque realmente o volume de informação que principalmente o jovem recebe, isso não só agregado à internet, mas a facilidade que você tem hoje da telefonia celular, que traz a internet junto, né? Com certeza o povo vai acabar aprendendo a triar essas notícias, né? Porque o volume de informação é muito grande. Muito grande. Tá? Então, isso está impactando as grandes redações,
né? Isso é inevitável. Você vê que jornais estão fechando, revistas estão fechando, bancas de jornal praticamente não existem mais, né? Estão sumindo, né? Eu quero acreditar que o jornal impresso de papel, que por muitos anos eu tomei café, seja na padaria, seja em casa, eu tomei café, o café na minha direita e o jornal à minha esquerda, lendo o jornal de manhã, eu quero crer que ainda vai demorar muito para acabar. Porque se acabar o jornal impresso mesmo, o próximo que vai morrer é o noticiário de rádio. Porque para que você vai ter noticiário de rádio se você pega o teu celular e tem todas as notícias lá? As rádios vão se dedicar a fazer promoção. Mande aqui o seu Oi com o seu RG e concorra a um kit churrasco, a um kit pet para o seu cachorrinho, ao kit aniversário, se você faz aniversário. Não vai ter mais noticiário. Porque o cara vai ouvir noticiário no rádio. Porque ele tem no celular dele, ele tem no computador dele. Então, se morrer o jornal impresso no papel, eu creio que o próximo a morrer é o noticiário de rádio. O noticiário de TV eu já acredito que não morra, não. Porque ele já vai no caminho junto com filme, entretenimento, os programas lá. Eu acredito que não. Se nós fizermos uma analogia dos últimos 50 anos... Desculpa, e para complementar, todo mundo falou há muitos anos que o rádio ia morrer. É isso que eu ia falar. O rádio não morreu. O que houve foram mudanças. Quando veio a televisão, todo mundo falou que o rádio ia morrer e não ficou. Não morreu. Ele se adaptou. Quando veio o cinema, falaram que o teatro ia morrer. Não morreu. Aí veio... O que veio? Parece que veio o vídeo. Aí veio o vídeo, as fitas de vídeo. O cinema vai morrer, porque o cara não vai mais no cinema. O cara vai alugar a fita dele, vai ficar lá na casa dele, lá vendo, comendo pipoca. De cueca lá, vendo, não vai querer ir pro cinema, pegar trânsito. Não morreu o cinema. Aí veio o DVD. A única coisa que veio, o DVD, o Blu-ray, acabaram com a fita de vídeo. Mas continua sendo um outro tipo de mídia que está veiculando. Assim como acabou com o disco de vinil também, né? Mas que já está voltando, né? Voltando. Já estão vendendo vitrola de novo? Mas com certeza. E o cara já está comprando o vinil novamente. O vinil voltou. Por isso que eu falo que... O que a gente observa é que o que aconteceu não acabou com os novos meios, com os antigos meios, mas houve uma fragmentação do público, né? Eu cito a TV porque a TV até pouco tempo era só TV através de onda de rádio, de ondas eletromagnéticas, e era por concessão pública. Quando não houve mais espaço, veio o satélite que permitiu que você tivesse a parabólica, né? Sim. Muito caro, eu me lembro a Morada do Sol, do grupo Morada, tinha a TV Mulher, é isso? Não? Sim, a TV Mulher. R$100 mil por mês de custo de satélite. E aí, de repente, surge a internet, você tem uma TV que é mundial, né? E o que a gente está observando, que nenhuma delas acaba, mas fragmenta, diminui o público, né? TV fica segmentando um pouquinho gosta disso, um pouquinho gosta daquilo. Cada um é um pouquinho que gosta daquilo. Você acha que isso é positivo? Desde que o cara saiba trabalhar com esse pequeno público que ele vai ter sucesso comercial e profissional. Ele tem que saber trabalhar o público. Só que dele. Quando fragmenta também o comercial, né? 30 segundos de Rede Globo, do programa Silvio Santos, há anos atrás, custava uma fábula. Hoje não custa mais nada. 30 segundos de Jornal Nacional ainda custa uma nota preta. Sim, mas o valor proporcional despencou. Despencou porque eu acho se que segmenta... em torno de 120 ou 140 mil reais, 30 segundos de... Por mês ou só por inserção? Por inserção de 30 segundos no Jornal Nacional. Uhum. Já esteve em torno de 360, 400 mil reais. Está caindo o preço. Está caindo. E para o jornalista, essa fragmentação é boa ou é má? O nosso programa de redação já começou com diversas má fases econômicas mundiais. Antes você tinha bastante jornalista, muitos jornalistas dentro da redação, que eles iam para a rua cobrir as matérias. Cada jornalista fazia em torno de 16 a 18 matérias por semana. Aí começaram a diminuir o número de jornalistas e você começou, para tentar cobrir, fazer a mesma média,
você começou a fazer por telefone, que já não é a mesma coisa. Aí, para você poder manter de 16 a 18 matérias por semana, cortaram o carro, cortaram a redação, muitos jornalistas na redação, aí você começou a fazer por telefone. E depois começaram a demitir mesmo com tudo e as redações acabaram ficando bem enxutas por causa de problema financeiro, seja local, seja regional, seja mundial. Então foi atrapalhando bastante, os problemas econômicos atrapalharam bastante. Já visto que saiu o jornalista e saía também o fotógrafo junto, né? Sim, era o motorista, o carro do jornal, o motorista, o repórter e o fotógrafo. E quando era TV, era o carro da TV, o motorista, o repórter, o cinegrafista e o iluminador. Tinha iluminador. Vinha o iluminador. É verdade. Vinha o iluminador. Aí com a modernização das câmeras, a própria câmera vinha com a iluminação dela, tá? A própria câmera vinha com a iluminação dela, ou ele colocava um iluminador portátil pequeno, ou ela já tinha o bastante de capacidade de absorver, de trabalhar com pouca luz. Então ficou o câmera com o repórter. E eu tenho visto na Vanguarda e em alguns lugares onde o repórter, o Conrado Balucci aqui já fez isso, e tem um correspondente aqui, que ele ia fazer a matéria, ele colocava a câmera no tripé. Celular. Sim, na câmera, mas eu vi com câmera, não vi com celular, eu vi só com a câmera. Ele começava a fazer, ele entrevistava e a câmera, ele falava, respondia, ele voltava, ele cortava e mandava ou pro motoboy ou ele colocava no computador e mandava pela internet para eles lá editarem lá em cima. Hoje uma grande parte deles já faz ao vivo, né? Via internet, celular. Sim, e com microfone. Depende muito da emissora. A Vanguarda aqui ela foi a primeira a ter o Motolink, mas a Globo São Paulo não gostou do Motolink que eles tinham. Tempos depois, a Globo São Paulo botou o Motolink. Que pra mim é a mesma qualidade do que tinha na Vanguarda aqui. Só que tem aquelas frescuras, né, Desculpa. Tem aquelas frescuras de, mas foi a afiliada que fez, tem que ser o que nós mandamos, não é eles que vão impor ou coisa do gênero. Isso acontece. Pedro, nós vamos ver mais um pouquinho de televisão? Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. Quando você recebe a incumbência de falar de Pedro Montemor, é uma honra. Para mim é uma gratidão. Aí eu vou dizer, não, foi um aluno exemplar. Pedro Montemor não foi um aluno exemplar. Aluno de comunicação nunca é exemplar. Ele foi comum. Exemplar ele tem sido agora durante a carreira, construída nessas 3 décadas. Eu ultimamente tenho passado algumas missões para ele e ele está cumprindo de uma forma vigorosa, empreendedor, como unicórnio. Pedro Montemor Salvador João, meu grande amigo. Venho aqui parabenizar você por essa homenagem que você está recebendo agora, ser entrevistado. Bacana, somos amigos há mais de 40 anos. Então, venho aqui dizer que você é uma grande pessoa, merecedor de todo respeito. E um grande abraço para você, meu querido. Beijo na mãe. Binho, primeiro amigo que eu tive em Caraguatatuba. E a Maria Auxiliadora, minha professora de jornalismo informativo em Taubaté. Alce, Maria Auxiliadora Mendes do Nascimento. Falou essa é uma muito, fera. Falou muito bem de você. Essa é fera. Essa conhece tudo, é professora ainda, numa faculdade de São Paulo, tem um grupo também de pós-graduação. Essa aí é fera na comunicação. Ela queria falar mais ainda. Ela é assim entrou mesmo. em contato comigo e falou, você não quer que grave mais? Eu falei, não, tá ótimo. É uma fera no jornalismo essa aí, grande professora, foi jornalista na TV Gazeta, quando a Gazeta ainda era o grande berço do jornalismo, porque a Gazeta forma os grandes jornalistas desse país, que é através da Casper Libero. Isso na capital, porque no interior, filho, ali Vale do Paraíba não tem melhor do que a Unital. Não tem melhor do que a Unital. Tem curso em São José,
tem curso em outras cidades ali próximas, mas desculpa, Unital ainda é a melhor escola de comunicação do Vale, Litoral e Mantiqueira. Antes de encerrar esse bloco, só uma pergunta. Nessa modificação que houve, nessa transformação dos meios de comunicação, muitos jornalistas optaram por trabalhar como assessoria de imprensa, né? Quando você estudava não tinha quase isso, né? Muito interessante essa pergunta. Sabe por quê? Porque no meu tempo de faculdade, assessor de imprensa era fim de carreira. Era fim de carreira. Era fim de carreira. Hoje é começo. Não, no meu tempo de jornalismo, você entrava para trabalhar numa rádio, numa TV ou num jornal, e quando você tivesse em fim de carreira, algum empresário ou diretor de empresa que fosse seu amigo te arrumava uma mesinha numa salinha pequenininha, com uma cadeirinha e uma máquina de escrever, para você acabar a sua aposentadoria sendo assessor de imprensa. Aí você escreve o que você quiser, o que você quiser você escreve, não quiser escrever não escreve. Então, assessoria de imprensa de 83 a 86 era fim de carreira. Fim de carreira. Todos os grandes jornalistas que perdiam o emprego ou saíam por algum motivo terminavam como assessores de imprensa. Mudou. Hoje o aluno entra na faculdade, uma parte quer ser Milton Neves para falar de esporte, uma parte quer ser William Bonner para fazer banca do Jornal Nacional e uma outra linha quer trabalhar com assessoria. Se você interpreta assessoria como um trabalho bom, gostoso, de ter o seu assessorado, de trabalhar para ele, tudo bem. Se você quer assessoria de imprensa porque é um serviço tranquilo, então você não merece nem ser jornalista, para começo de conversa. É um serviço mais tranquilo. Vamos lá, o Pedro Montemor, vamos lá, a Josi, assessora da Câmara de Caraguá, não se compara a um repórter da Folha, do Estadão, da Globo, seja qualquer relação da TV Globo, do Jornal O Globo ou da Folha, porque o movimento é muito maior, a pressão é muito maior, o deadline o cara ele não grita, ele pega no seu pescoço e enfia o relógio na sua cara. Então é diferente. É mais tranquilo? É. Se você pensa em trabalhar para ser mais tranquilo, então você não merece ser jornalista. É que nem médico que vai fazer residência e prefere fazer residência em consultório do que pegar o pronto-socorro da Santa Casa daqui, da UPA, ou pegar da Hospital das Clínicas. Finado Borabeb já dizia, você conhece o médico pelo pronto-socorro que ele fez na residência. Você conhece o jornalista pela redação que ele começou a trabalhar. Aí você conhece o jornalista. Essa é a diferença. Vou te pedir, então, perdão, mais um minuto para o nosso intervalo e nós voltamos já. Todo prazer. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse terceiro bloco com o jornalista Pedro Montemor, que já foi meu sócio, né? E eu vou cutucar ele num assunto que eu sei que incomodou ele demais, né? Que foi a história da profissão de jornalista sem ter o diploma de jornalista de nível superior. Esclarecer dos ouvintes que antes da ditadura não havia legislação, tinha a lei de imprensa, mas para você ser jornalista, o que acontecia? Você tinha que ser foca, aprender redação, saber ler e escrever e se transformar num jornalista. Tudo pegou, Pedro, você se lembra, porque na Constituição, a Constituição garante o direito de livre expressão artística, de jornalismo e tal, a qualquer cidadão brasileiro. E sabemos também que quem regulamentou a profissão foram os governos militares, porque havia interesse durante a ditadura de segurar a língua do jornalista. Né?
O que você pensa sobre isso? Eu quero só falar mais uma coisa. Não sou jornalista de profissão, né, de formação. Minha formação acadêmica é na área de eletrônica e elétrica. E fiz faculdade no módulo aqui de Direito, também não terminei. O que eu aprendi de jornalismo e coisas boas foi com o Pedro quando foi meu sócio. Tá? As coisas ruins não precisa lembrar quem ensinou. Ah, sim. Você sabe quem é. Vamos lá. Bom, na parte que fala da livre expressão, de opinião e tudo mais, está na Constituição, tá? Alguns interpretaram isso de uma maneira mais errada, na minha opinião. A queda da obrigatoriedade... A obrigatoriedade do diploma foi através dos governos militares, sim, mas nós não vemos isso como algo... Nós tínhamos pedido na época, nós que eu falo, a classe, não eu, 64 eu estava no colo da minha mãe, mamando da minha mãe, Deus me livre, assim, 63. Mas os jornalistas da época pediram isso porque era uma das profissões importantes, como todas as outras, que não eram regulamentadas. Então a intenção, pode ser que para o militar a intenção foi querer calar a nossa boca, mas a nossa intenção, quando regulamentar a profissão, foi de ter uma profissão regulamentada. Assim como o médico é regulamentado, o engenheiro, o advogado, o administrador de empresa, o psicólogo, o dentista. Para nós jornalistas, nós gostamos, aceitamos e ficamos muito contentes na época porque foi a regulamentação da profissão. Se na mentalidade dos militares era regulamentando a profissão, eu posso pôr uma forca no pescoço do cara e segurar a boca dele, aí cada um pensa o que quer. Assim como a Folha, na década de 80, 90, usou da liberdade de expressão para pedir junto ao Supremo a queda da obrigatoriedade do diploma. Na verdade, a Folha não queria ampliar o direito à informação e à opinião. Ela queria baixar o nível do mercado. Porque ela sabia que com um jornalista formado e treinado e pré-doutrinado à profissão, ela não poderia dar ordens e exigir atribuições que nenhum jornalista ia aceitar. E também não iria aceitar o valor que ela queria para pagar. Porque, na verdade, o que a Folha queria era colocar gente sem diploma para pagar o quanto quisesse e para mandar e desmandar na comunicação. Se for parar para pensar, o seu Frias nunca quis ter jornal, né? Na verdade, ele quis ter um banco, mas não conseguiu ter um banco, ele tem um jornal. E tem esse jornalequinho dele aí, até hoje, né? Até hoje. A minha raiva com a Folha é isso. E aí a juíza que assinou, a juíza federal, que deu a primeira assinatura contra o diploma, ela trabalhou aqui no Tribunal Federal em Caraguá, ali onde era o Ali. Não sabia disso. Ela trabalhou. Eu peguei eu entrei num negócio na Justiça Federal, vi o nome dela e ela estava no tribunal eu quase fui lá. Quase fui bater na sala dela. E eu falo assim, obrigado pela para não falar outro palavrão aqui, que ela fez acabando com a minha profissão. Quase fui lá. Não, mas eu vou contrapor, tá? A ideia é o debate saudável, respeitando as opiniões. Nós tivemos dois fatos que eu me lembro da época. O primeiro, essa demanda que ocorreu e que foi para a 16ª Vara Federal, né, que acabou dando a liminar dela, foi apresentada pelo próprio pessoal da Globo. Por quê? Nós tínhamos, na época, algumas pessoas que faziam papel de jornalista em áreas específicas e que não eram jornalistas. Inclui-se aqui Lilian Witt-Fipe, que era uma delas. Economista. Eu não sei, Miriam Leitão, não tenho certeza, mas tinha 2 ou 3. O próprio Boris Casoy não tem diploma universitário. Tá? Não é economia. Mas ele não é jornalista. Sim. Certo? Então tá. E isso criava uma desvantagem para eles no mercado. Certo? Agora, a gente também tem que reconhecer que as grandes emissoras hoje, os grandes jornais,
Eles exigem um diploma universitário com toda certeza. Você precisa ter uma formação, certo? Agora, a coisa que não fazia sentido naquela época era o seguinte, além desse problema da Globo, era o problema que, quando você fosse dono de um jornal, dono de uma emissora de rádio ou dono de emissora de televisão, você assinava como jornalista responsável sem ter formação. Aí não. Então vamos lá. Boris Casoy, Lilian Vitfib, ela falava sobre física nuclear? Não, falava sobre economia, né? E ela era o quê? Não sei, a formação dela não sei. Ah, sim, mas Quando não era você jornalista. não é jornalista. Quando você é de uma determinada área, você não precisa ser jornalista para falar de determinada área. Então, Lilian Vitfib, ela falava de economia. Carlos Sardenberg, né? Ou Sanderberg. Está na CNN. Ah, tá na CNN agora? Tá na CNN. Ah, por isso que eu não tenho visto ele na Globo. Eu também não tenho mais visto o Jornal da Globo, então por isso que eu não vejo mais a cara dele. Fala de economia. Ele é dono de uma corretora de valores de São Paulo. Ele é economista. Você vê ele falando sobre direito? Não. Você vê ele falando sobre veterinário? Não. Você vê ele falando sobre economia. Um exemplo. Pedro Norberto, doutor Pedro Norberto, o nosso querido médico amigo aqui. Vem dizer o pai da cultura em Caraguatatuba. Pelo que ele já fez, ele é o fundador da Fundac. Da Fundac, é. Ele é médico. Se você, no Noroeste, quiser pegar o Pedro Norberto para falar sobre saúde, ele não precisa ser jornalista para escrever um texto semanal sobre saúde. E como ele é expert e honoris causa, vamos falar assim, em cultura, você poderia pegar o Pedro Norberto para escrever sobre cultura. No blog, no Contriverso, eu tenho um expert em vinhos que não faz entrevista, não fala sobre a política nacional nem local. Ele escreve sobre vinho e ele não é jornalista. Eu tenho uma cientista social que não faz matéria. Ela escreve crônicas e poesias. Então você pode pegar o cara, a pessoa que é de determinada área para escrever sobre determinada área. Francisco Ferreira Fontes, Washington Coelho Novaes, 2 grandes veterinários. Você quer fazer uma coluna sobre veterinária? Você pode pegar os dois, ou um dos dois, e ele escreve semanalmente sobre veterinária. Nosso vice-prefeito, José Ernesto, é médico especialização em oftalmologia. Você chama ele, acerta com ele, dele publicar uma coluna sobre oftalmologia. Ele não precisa ser jornalista. Assim como o radialista... Eu ia chegar lá. Pode trabalhar no jornal, entrevistando e escrevendo, e o jornalista pode trabalhar no rádio fazendo programa. Mas ele, para ser radialista, ele não precisa ter diploma de jornalista. Desculpa, não falou rápido. Ele, para ser radialista, não precisa ser jornalista. Não, e não precisa nem do DRT de rádio, só se a empresa exigir. Isso. Só se a empresa exigir. Eu trabalhei na Oceânica. O Maurício Neto escreve sobre esporte no teu jornal. Ele não é jornalista, ele é radialista. Ele pode. É um comum acordo que tem entre os dois sindicatos. Agora, desde que você é um cara de eletrônica. Esquece que você é o CEO da Caraguá TV e do jornal do Noroeste News. Se eu quiser ter uma coluna de eletrônica no blog Contriverso e você aceitar o meu convite, determinado dia da semana vai estar lá César Jumana eletronizando, a eletrônica com César Jumana e os eletrodos. Tomando choque com César Jumana. E você falando sobre a eletrônica. Equipamentos, peças, o custo, nada impede. Agora eu volto a dizer, a Folha encabeçou a perda da obrigatoriedade do diploma para baixar o nível salarial da categoria e para colocar, com todo respeito, um monte de Zé Mané para dizer que é jornalista e ela mandar e ele fazer e aberrações que nós formados não queríamos aceitar que eles mandassem. Encerrando a nossa discussão nesse ponto, é saudável. Sabe quantas profissões são regulamentadas por lei nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Nem imagino. 2. 2? 2.
Sabe quais são? Deve ser direito e medicina. Exatamente. O resto, existe legislação. Se você souber respeitar a legislação e for capaz, você faz. Então, é um argumento que eu estou usando apenas, sim, tá? Não vamos comparar o sistema não. americano com o nosso, né? Nosso. Tá bom. Nós estamos pelo menos 200 anos atrás. Mas vamos continuar. Uma das melhores universidades de jornalismo do mundo está Columbia, em Nova York. Que é Columbia, em Nova York, da onde quem deu aula lá foi Joseph Pulitzer, que deu aquela controversa frase, onde diziam que você falou que jornalismo é vocação, é dom. Eu acho que... eu falei que é vocação. É vocação, mais que qualquer outra coisa. Dizem que para ser jornalista precisa ter o dom da comunicação. Se Pulitzer estivesse vivo hoje, ele olharia para vocês e diria assim: ao nascer, dom não existe, pois ao nascer somos completos idiotas. Pulitzer já dizia isso. Somos completos idiotas. Quando eu falo em dom, eu me... Não, estou falando... Ele então, falando. Tem Colômbia nos Estados Unidos, nós temos a Universidade de Navarra, na Espanha, que é uma das, junto com Coimbra, são uma das melhores de comunicação na Europa. Aí nós temos nos Estados Unidos a Colômbia. No Oriente, eu não sei, Japão, China, eu não sei qual é a melhor lá. Aqui no Brasil, as melhores são, na minha opinião, a Unital, Casper Libero, né, porque minha filha formou lá em publicidade, mas Casper Libero. Seguiu a carreira do pai. Graças ao bom Deus, ao invés de ser a 12ª advogada da família da mãe. O avô perguntou: vai fazer direito? Ela falou: não vou, não serei o 12º advogado da família. Você acha que você teve influência nessa escolha? Nunca falei para fazer. A influência ou veio do gen, ou veio do sangue, ou de ouvir falar. Será que não foi por atitude sua? Atitude sua? Sim, então, de ouvir falar, de ver. Eu nunca falei para ela, porque uma vez um amigo meu chamado César Jumana teve uma discussão com um pai de aluno. Eu me lembro disso. Que o pai de aluno virou: meu filho falou que quer ser lixeiro. E o meu amigo César, mais ou menos isso, né? E o meu amigo César Jumana virou para ele e falou assim: se ele for feliz, que seja lixeiro, entenda isso. O que importa é ele fazer a profissão que ele gosta. Não, você lembra que você é um amigo nosso? Isso foi um fato que aconteceu. Então, eu nunca falei para ela: faça comunicação. Não. Nunca falei. E ela teve contato de ver, de ouvir, de atitudes da mãe, que é advogada, é bacharel, e o pai, que é jornalista. Pelo menos ela escolheu o lado mais vantajoso da comunicação, que é a publicidade. Porque você sabe que o jornalista é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Que é o contrário do escritor. O escritor é 90% de inspiração e só 10% de transpiração. E o publicitário nada de braçada nessa história toda. Deixa eu só esclarecer o que você contou. Sim. Eu licionava, né? Depois de formado, eu licionava no colégio. Você tem excelente. Num colégio, e numa época, era 2º grau técnico, e numa época em que o pai mandava a criança fazer eletrônica, porque era coisa do futuro, né? E o moleque muitas vezes não estava nem aí, né? E eram aqueles alunos que davam problema. Numa reunião de pais e mestres, né? Chamando os pais daqueles alunos problemáticos, eu falava com o pai e falava: olha, se o seu filho não gosta, ele não vai ser feliz nem vai ser bem-sucedido. Eu usei o exemplo: se o seu filho gostar de ser lixeiro, ele vai ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, amanhã vai ser dono de uma empresa de lixo. Nossa, o homem virou bicho comigo, eu queria que o filho dele fosse lixeiro, e não é isso, né? É o que eu falo, vocação. É a mesma coisa que a gente falar para alguém... E você percebeu que você falou algo do futuro? Hoje lixo dá dinheiro. Dá dinheiro para chuva. Muito dinheiro. Seria a mesma coisa que você querer exigir, desculpe, voltando ao tema, do Silvio Santos ter nível superior para ser comunicador. Não caberia, é um dom dele. Esse é dom dele. Esse é dom, não tem. Mas Pedro, vamos ver mais um pouquinho de televisão? Vamos lá. Olá, César Jumana, você está aí hoje, não é, recebendo esse monstro da comunicação, este grande homem, aliás, grande em todos os sentidos, na acepção da palavra, Pedro Montemor. Pedro Montemor, nós temos uma história, né?
a primeira festa do peão boiadeiro de Caraguatatuba que eu organizei, um dos responsáveis pelo grande sucesso da festa do peão boiadeiro, e você lembra disso também, né, César Jumana? Foi o Pedro Montemor, que trabalhava com o jornal Imprensa Livre, né, jornal impresso, papel, e ele divulgou de capa a festa e foi um grande sucesso. Então, muito me honra ter o Pedro como meu amigo e sou admirador do profissionalismo dele, como o seu também, tá bom, César? Um grande abraço para você e também para o Pedro Montemor. Vou acompanhar a entrevista aqui. Fique com Deus. E aí, Pedrão, beleza? Pedro Montemor, meu amigo. Bom, o pessoal da produção pediu para que eu pudesse falar alguma coisa do Pedro Montemor. Fica tranquilo, Pedro, não vou contar tudo não, tá? Só alguma coisinha. Bom, Pedrão, mais de 25 anos de amizade, né? Que a gente pode falar desse tempo. Nossa, é uma vida. E nesse caminho que a gente percorreu, eu posso contar que a nossa primeira incursão, né? Nosso primeiro encontro foi lá na redação do jornal Noroeste News, quando tudo começou lá atrás, eu fazendo polícia ainda, estava começando ainda, e você era o editor-chefe, sempre dando aqueles toques que me ajudaram bastante a evoluir ao longo aí desses anos, e até hoje você ainda é uma pessoa que eu posso chamar que é um professor, que está sempre de olho, olha, Elber, faz assim, olha, aquilo ali não tá legal, tira aquilo. Eu acho interessante isso, porque além de amigo, você é um excelente profissional, e o que eu posso falar para você hoje é agradecer por essa amizade que nós temos juntos de anos, né? E dizer o quanto você é especial para o Elber de Carvalho, e eu acredito que é especial para muito mais gente também, porque você é uma pessoa legal, uma pessoa, às vezes, como qualquer ser humano, tem um gênio um pouquinho difícil, mas isso acontece com qualquer um, Pedro Montemor, né? E não poderia ser diferente com você, não é verdade? Mas no resumo da ópera e da obra toda, o que eu posso dizer é que você é um grande amigo. Então hoje eu estou aqui para dizer para você o seguinte: meu amigo Pedro Montemor, eu ainda preciso pagar aquilo para você lá, que é aquele nosso encontro lá no sushi que você tanto gosta, pra gente poder bater aquele papo. E eu com o Pedro Montemor, para você que está acompanhando agora aí, toda vez que a gente sai, né, para poder jantar ou então fazer um lanche, a gente bate um papo, que o nosso encontro geralmente é para durar meia hora, 40 minutos, mas acaba chegando aí a quase 2, 3 horas de conversa. É um papo muito gostoso. Isso mostra mais uma vez que a sua companhia é muito gostosa e eu adoro você. Pedrão, beijo pra você, sucesso, bastante saúde, bastante energia, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e geniosa. Não perca esse gênio seu, que é isso aí que é a sua marca, tá bom? De ficar nervoso quando tem que ficar nervoso, explodir quando tem que explodir, e elogiar quando você acha que deve ser elogiado. Beijo. O Elber começou com a gente lá no Noroeste. Eu não me lembrava disso, você acredita? Parreirão. O Parreira fala uma frase que eu não esqueço até hoje, e eu vi algo semelhante na internet. O Parreira, quando tinha um programa na Oceânica, ele falava assim: bom dia para você que está nos ouvindo no rádio, seja em casa, você, comadre, fazendo café, preparando o almoço, você aí no seu caminhão, no seu táxi, se você puder estar nos ouvindo no ônibus, muito obrigado pela presença e tal. E a você, homem da construção civil, que constrói prédios que no futuro nunca poderá comprá-los ou lá morar neles. E eu vi na internet um quadrinho, um rapaz, colhendo o cacau, levando o cacau para a fazenda. Aí os caras vão lá, torram o cacau, tira tudo que tem que tirar, o cacau vira aquele chocolate maravilhoso, e o moleque fica com a cara no vidro. Não pode comer. Porque não pode pagar o valor do cacau que ele plantou, que ele colheu. Dos dois eu tenho uma coisa para falar. Eu conheci os dois na Rádio Oceânica. Sim. Tá? E acho que dá mais de 25 anos, foi bem antes do Jornal Noroeste News. O Elber fala 25 anos, mas...
Nós nos conhecíamos antes lá do Noroeste, antes eu conheci o Elber. Eu conheci ele era operador da Rádio Oceânica, operador de rádio, né? Ele não falava na rádio. E foi a primeira vez que eu dei uma entrevista numa rádio, que eu entrei na rádio para falar. Mesmo que no 97 nós começamos no Noroeste. O Noroeste. 3 com 22, 25 anos. Primeira entrevista que eu dei em rádio foi com o Parreira. Você acredita nisso? Foi a primeira vez que eu entrei para falar em rádio. O Parreira eu chamo de decano do rádio. Quando eu mando oi para ele no Facebook, eu mando olá, decano do rádio. Não é o Forlim, não? Não, mas Roberto Espíndola. Roberto já foi. Não, então, Roberto Espíndola, Forlim e Parreira são os mais antigos. Os mais antigos do rádio. Tirando o Roberto, que já faleceu. E o Elber é uma pessoa... O Forlim é mais velho que ele. Mais velho. Porque o Parreira, quando chegou, o Forlim já estava aqui. Ele substituiu o Forlim, né? Sim, quando uma briga que o finado Espíndola teve com ele. O Espíndola brigava com alguém? Não. Dialogava. Pedrão, mais um minuto e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse quarto e último bloco com o amigo Pedro Montemor. Pode chamar de amigo, né? Sócio, o que for. Mas eu queria só fazer uma colocação. Mais de 20 anos? Muito mais de 20. Então? O Noroeste News está com 23 para 24? Sim. Tem o Noroeste e sem contar que nós trabalhamos juntos na Associação Comercial. Exatamente. Pedro foi meu assessor de imprensa na Associação Comercial e fazia o Jornal do Comércio, né? Isso. E você levou para mim a informação em off que você seria eleito por aclamação para a presidência e pediu para não publicar. E pediu para não publicar enquanto não tivesse a reunião de aclamação. Eu, respeitando o acordo de cavalheiros, como sempre respeitei, e alguns colegas não respeitam, vi de uma operação da Polícia Florestal, que eu, uma jornalista e um jornalista fomos avisados que ia começar na quinta-feira, mas que só poderia ser publicado na edição de sábado. Porque se publica na edição de sexta, os mateiros, os palmiteiros iam tudo fugir e a polícia não ia conseguir, a Florestal não ia conseguir pegar ninguém. Eu comuniquei ao Lorival. Lorival do Imprensa Livre. Lorival Costa Filho do Imprensa Livre. O rapaz não era coronel ainda. Era capitão ou major rapaz. Chefiava a Florestal aqui. O rapaz pediu para segurar. Ele está falando hoje, não é para publicar na edição de quinta, mas é para publicar na edição de sexta, que a operação termina no sábado. Ou é para publicar na edição de sábado, quando estivesse terminando, porque senão os palmiteiros iam fugir e eles não iam ter chance de prender os palmiteiros. Lorival publicou. Não, Lorival respeitou. Mas 2 jornais não respeitaram. Tem. E 2 jornalistas, uma jornalista e um jornalista muito conhecidos e antigos também na profissão, não respeitaram. E o trouxa aqui acabou passando por trouxa, mas eu tinha falado com o Lorival. Não assumiu. Que o que você não pode é tomar decisão sem comunicar ao seu editor. Eu comuniquei ao meu editor concordou. Aí eu liguei no dia seguinte e falei, aí, é assim mesmo, Pedrão, deixa pra lá. Foi uma pena a Imprensa Livre ter acabado, né? Muito triste a Imprensa Livre ter terminado. Grande escola de jornalismo, grande jornal foi aquilo lá. Você sabe que nós tivemos lá, já tem uns 3, 4 anos, foi bem antes da pandemia, porque quem comprou, que são o português lá da Pedreira, né, estava vendendo, né? E fizeram contato comigo, eu fui lá ver. Pô, dá dó de ver. Primeiro que o maquinário tinha duas planas lá, sucata, literalmente sucata. Não, o equipamento lá deve estar tudo enferrujado, tudo fudido. E todo o arquivo, tudo jogado, molhado, sabe? Deu dó, realmente deu dó. O arquivo que ficou no jornal. Que ficou no jornal. Porque o arquivo, a Fundação Não, Cultural...
Que tinha na Fundação, seguraram muita coisa. Os jornalistas lá estão fazendo uma campanha para pedir para o Felipe Augusto digitalizar tudo. Eu sei, eu estou sabendo disso. Mas foi uma pena mesmo. Mas só voltando um minutinho só, falar do Elber de Carvalho, né? Que é uma pessoa também que tem muito carinho, muito respeito. Na minha opinião, com toda a simplicidade dele, um grande comunicador, principalmente popular, né? E que infelizmente não teve oportunidade na Caraguá FM. Acho que foi uma injustiça que fizeram com ele, sabe? Ele tem um estilo próprio, mas... Né? Eu digo que não foi injustiça, não. Eu digo que foi o destino. Foi o destino? O destino reservou para ele alguma coisa melhor. Melhor. Tô com toda certeza. Ele falou, né, que eu vivo puxando a orelha dele, que ele faz umas falhas, tal. Eu vivo puxando a orelha dele. Eu brigo com ele que ele tem mania de ouvir os detalhes do assunto e falar de cabeça sem escrever antes. Mas ele está até melhorado. Não, melhorou bastante. Porque agora eu estou vendo ele pegar o celular e então estamos falando com César Gilmana, aí ele já está lendo alguma coisa, já está melhorando. Mas eu vivo puxando a orelha dele. Tem umas passagens, não vou falar aqui, mas muito gozadas. Imagino. Mas, Pedrão, nesse último bloco gostaria até, puxando a sardinha para o meu lado, né, de relembrar Noroeste News. Como começou, como foi? Começamos em 97, no O Noroeste. Começamos por causa da Zona Azul, que nós precisávamos de um canal para falar ao povo. Só tinham dois, né? Que era a Rádio Oceânica e Expressão Caiçara, que era do mesmo dono. Sim. E estavam alinhados com o prefeito. Correto. Quem foi que deu a ideia do Noroeste? Do nome? Não. De criar um jornal? Não, de criar foi você. Não fui eu, não. Foi o Haroldo? Foi o Haroldo, que era diretor da Associação Comercial. Foi ele que teve a ideia. Eu lembro que nós precisávamos de um canal de comunicação, porque não havia um canal para falar sobre vários... Porque além da Zona Azul, vários problemas da cidade. Isso mesmo. Vários problemas da cidade. E aí... Eu tinha jurado que era você que tinha dado a ideia. Não. Nós começamos a entrar... Nós entramos na justiça pela Associação Comercial contra a Zona Azul. Sim. Na primeira reunião que o Antônio Carlos fez com todos os comerciantes e a Associação Comercial lá no hotel, no hotel do Marcos, do Atlântico Sul, né? Ele cedeu em adiar. E aí nós fomos para a rádio para falar que tínhamos conquistado aquela sessão, a rádio já estava dando que foi o Antônio Carlos que fez. E a gente não tinha espaço para se comunicar, né? Tínhamos o jornal da associação que era mensal, né? O Haroldo teve a ideia. Em termos de marketing político, a atitude da prefeitura corretíssima, porque ela tinha que fazer o trabalho dela para não dar vez que foram outras pessoas que fizeram a pressão. Isso. Aí depende da linha que você adota no seu trabalho. Porque eu também eu tenho um pouquinho de experiência no marketing político e eu sei disso. Agora, em contrapartida, você lembra da passeata que vocês fizeram até a prefeitura? Lembro, claro que lembro. Que o prefeito Antônio Carlos encostou na porta, olhou. Não reconheço comerciante aqui. Me lembro disso, me lembro. Aliás, as presepadas políticas dele são homéricas. Ele foi vaiado naquele momento. Eu quis pegar o microfone, porque afinal das contas, ele é o prefeito, merece respeito por isso, né? E eu acho que com medo que eu falasse alguma coisa contra, ele não deixou pegar o microfone. Você lembra? Não, presepada ali esquece. Não, vai tranquilo. Nunca ele deveria falar isso. Eu sei. Ele deveria ter olhado e falado: vocês têm um papel para me entregar, alguma coisa sobre o assunto? Está aqui. Por favor, vocês podem formar uma comissão de 5 pessoas e vamos ao gabinete conversar? Desculpa, vocês são muitos, eu não posso levar todos lá dentro, porque não vai caber. Podemos formar uma comissão e tomar um café lá dentro? Olha, fala, eu vou analisar, vou olhar com calma. Sairiam todos contentes. Sim. E ele poderia enrolar 30, 60, 90 dias, que vocês iam continuar contentes. Mas quando o cara não sabe trabalhar na política, mas se elege, não sei porquê, como também, né? Então... Aliás, a primeira notificação judicial que o Noroeste recebeu foi ele que mandou, né? Foi ele em cima de você. Chamamos ele de Toninho Malvadeza. Você chamava ele de Toninho Malvadeza. Toninho Malvadeza. Me lembro disso.
O mesmo apelido dado ao ex-governador Antônio Carlos Magalhães da Bahia. Eu me lembro a defesa que o Dr. Dercy fez, né, que ele falou, que ele citava lá na defesa, o que dizer de chamar um prefeito de boneca, né, Turcão velho de guerra, que era o Borabelli, Edil Condestável, que você chamava o Trombini, não era isso? Edil? Não, Edil Condestável é de vereador. O que chamava Edil Condestável era afinado Nivaldo Simões, lá na Ilha Bela, que ele chamava. Você sempre deu apelido para ele chamava, né? O Luizinho de Burgomestre. Me lembro disso. Nós chamávamos o seccional de xerife. Eu me lembro do prefeito de São Sebastião, Banana de Pijama. O marido da Priscila. Da Priscila. O dentista lá, João Siqueira. Banana de Pijama. Mas são as coisas que a imprensa faz, né? Hoje tem Maléfico, né? Você vê que aquilo que eu falei no início não é mentira, né? Você falou de político, ou falou de alguém que não gosta do que você está falando, você virou inimigo. Ah, com certeza. Eles não conseguem admitir. Eles não admitem de jeito nenhum. Eles não admitem isso de jeito nenhum. Mas eu me lembro disso, foi a primeira notificação, eu fiquei desesperado. Correndo atrás de advogado, tinha prazo, tinha horas para responder. Ficamos preocupados mesmo. Ficamos preocupados. Sabe quantos processos foram depois? Comigo foi só um, né? Com você foi um, mas o total entre notificações e processos que nós recebemos... Depois que eu saí? É. Você falou uma vez 14? 10. 10? 10, porque a gente pegou uma fase que tinha coisas que tinha que falar. Você lembra quando nós ficamos até 2 horas da manhã procurando um certo prefeito que teria ido para Nova York? Me lembro. Que a gente não queria saber se tinha ido na primeira classe e o bandido foi de classe executiva para não dar o nome, né? Tô lembrado disso. Alguém chegou logo atrás, né? Deu um tapa e voltou quase que no mesmo avião. Eu me lembro da campanha do Álvaro, que nós recebemos o aviso que tinham feito abrindo um processo contra nós e a gente precisava ficar com o jornal escondido até a distribuição, né? E não lembro disso. Nós tivemos que imprimir em outra gráfica, foi por causa do problema do dinheiro da Serra do Mar. E aí eu e a Marli fomos para a gráfica, passamos a noite fora. Ainda era a minha época? Era, né? Era. Quando... Eu não lembro disso. Eu lembro das longas madrugadas lá no Alemão, lá em São José, na gráfica do... Aí eu voltei... Que era um outro Lorival. Aí nós tínhamos um pessoal que distribuía o jornal, né? Porque eu não podia aparecer, né? E à noite era o último comício na praça do Álvaro, né? Eu entrei na praça, o oficial de justiça me pegou. E não tinha nada a ver do que tinham falado. Eu não lembro nada disso, eu não lembro. Não lembra? Eu acho que não foi minha época. Será que foi depois? Eu não tenho certeza. Então foi depois. Né? Eu não lembro disso. Mas foram 10 entre notificações e processos, 10, graças a Deus. Eu lembro das noites aqui, aí mudamos para fazer à tarde, que ficou bem melhor. Os maravilhosos almoços que a Marli fazia. A Marli tinha uma outra moça também. Purê de batata com frango assado. Rapaz, arroz e feijão não tinha coisa melhor. Era uma festa, né? Oh, que delícia. Eu me lembro da dor de cabeça que era. Porque nós tínhamos que editar, você escrevia, nós tínhamos que editar, a Fátima ajudava já naquela época. Já. Depois a gente tinha que gravar em Zip Driver. Pegar o carro e ir pro birô que fazia o fotolito. Um birô que ficava ali na entrada de São José. O cara fazia para supermercado. Isso. De lá a gente pegava os fotolitos, ia para a gráfica. Isso. Ficava no carro Sistema dormindo. Sim-Maiki. Cian, magenta, yellow e Kelvin. Kelvin é calor, é o preto. Eu me lembro até da pasta que você fez. Eu lembro. Tem uma ficou aqui, né? Ficou, mas não sei lá onde foi. Não, tudo bem. Uma ficou aqui, porque eu fiz 2. Tânia Vaz que fez as pastas para nós. E aí a gente ia para a gráfica. Aí a outra eu deixei em casa até hoje, do tamanho de um A3. Isso, um A3. Aí a gente ia para a gráfica. Com nós o negócio tinha estilo. Dormia no carro. Porque a gente chegava, de manhã já ia distribuir o jornal juntos. Nós íamos juntos, né? Antes da Marli entrar na distribuição. E o meu sonho era no futuro, quando melhorasse, comprar uma Towner, que eu adorava ficar no banco de trás, abrindo a porta de correio e jogando os pacotes nos pontos de distribuição. Não, foi um bom tempo. O que mudou daquela época para cá... Era muito cansativo quando nós fazíamos à noite. Aí você deu a ideia de fazermos... Logo de manhã. Começávamos de manhã, 9, 10 horas da manhã. Para distribuir. Acabava 5, 6 horas. Não. A gente ia até Ilha Bela, cara.
Você não tá... Não. Antes nós começávamos 6 horas da tarde e acabávamos 3 horas da manhã a edição. A edição, para no dia seguinte... Aí você começou a reclamar e eu comecei a ver que você estava certo. Era muito cansativo voltar 3 horas da manhã para cá, né? Aí começávamos entre 9 e 10 da manhã e acabava com o almoço, dando aquela descansadinha do almoço para voltar com a bateria recarregada. Nós voltávamos, era 5, 6 horas da tarde. 5 horas da tarde já estava tudo pronto. Aí você subia, eu subia com você. Não, as primeiras vezes nós subimos junto. Isso. Que tinha que fazer o fotolito. Depois eu comprei aquela Xerox. Sim. Que Bira vendeu muito Toner para nós. Uma impressora Toner, A3, né? A3. A gente imprimia o preto e branco em vegetal e o que era colorido, que sem YK, a gente tinha que imprimir 4 folhas para cada. Sim. Olhar uma por uma, ver se estava casando. O registro estava casando. Se o registro estava certinho. Como é? Laser filme. 1 milímetro fora, a foto saía torta, o texto saía descontrolado. Que trabalheira. Foi muito legal, foi um período muito bom. Evoluímos junto com a tecnologia. Com certeza. Depois, hoje... Você sabe que desde a 16ª edição, né, porque nós não tínhamos backup, né? Da 16ª edição, nós conseguimos comprar o primeiro gravador de CD. De lá para cá, nós temos todas as edições gravadas. Todas. Depois veio o DVD. Tanto na internet quanto você guardando aqui. Guardando. Aqui o pessoal. Aqui. Você vê o tamanho do arquivo. Cada um tem um CD. Hoje cada um tem um DVD, porque não cabe mais. No início, no jornal cabia, num CD cabia 2, 3 jornais. Você tem uma pasta de DVDs. Tem uma gaveta, você não tem noção. Não, tá, mas imagina uma pasta... Noroeste, edição 500, 501, cada CD marcado à mão, tem número. Evolução, meu amigo. Hoje não precisa mais de laser filme. Nós estamos que edição, Marni? Laser filme, não precisa mais de impressora. Quanto? 1244. Sem falhar uma edição. Do Noroeste? Do Noroeste, a última, a Fátima bota no grupo, né? Por eu salvo todos. Salva todos? Eu salvo todos. Eu tenho um monte do Noroeste, tenho um monte do Expressão. Tem aquele jornal Leia, que é do pessoal de Mogi, que deu um problema uma vez aqui na cidade. Tô lembrado. E tem o do Regis também, o Massaguaçu. Continua saindo, porque eu encontrei ele outro dia, mas eu não consegui falar. Está físico e está na internet. Está na internet também. Aliás, ele tem dia 30 um coquetel, que ele está lançando um negócio lá. Eu iria, mas eu tenho um trabalho já no mesmo horário, infelizmente não vou poder ir. Mas tudo bem. Pedrão, para encerrar, vamos ver mais um pouquinho de televisão? Vamos lá, vamos ver. Tá muito gostoso ver bons amigos. Olá, César, muito bom estar aqui conversando com você, principalmente conversando com quem nos acompanha pelo Jornal Noroeste News e pela Caraguá TV. O mais legal ainda é falar sobre um amigo antigo, Pedro Montemor, do tempo que ainda que não existia nem computador em redação e a gente datilografava catando milho, nossas reportagens numa folhinha cheia de númerozinho de linha e mandava depois para os editores para sair o jornal no dia seguinte. O Pedro, desde aquela época, era um jornalista curioso, investigativo e dono de um texto provocativo que ele mantém até hoje quando ele publica, né, nas redes sociais o seu material. A gente sempre fica curioso por causa de informações novas e também pelas informações dos bastidores. Eu só tenho uma coisa a reclamar do Pedro e ele sabe disso. Toda vez que eu coloco alguma coisa, posto um vídeo, um texto, ele elogia, mas a forma de tratamento que ele usa é complicada. Eu tenho que socorrer, por exemplo, as tias mais antigas da minha família que pensam que ele está brigando comigo, que ele está me xingando, né? Eu falo, não, calma, ele é amigo. É que dentro das redações, entre nós jornalistas, essas expressões são comuns, né? Mas eu, né, do lado de cá, tenho que fazer chazinho de erva cidreira, distribuir uma aguinha com açúcar para as tias mais antigas. Eu tenho tias de mais de 90 anos que elas acham que o Pedro está, na realidade, ofendendo a minha família. Ele sabe muito bem do que eu estou dizendo. Para esse meu amigo provocador, eu mando um abraço apertado e mando um abraço também para você, César, e para todo mundo que está nos acompanhando. Até mais, obrigado, boa semana. Uma das coisas que eu mais amo sobre meu pai é que ele é um grande contador de histórias. Ele sempre contou histórias sobre tudo, sobre as curiosidades do mundo, sobre geografia, sobre as culturas, sobre cinema, sobre política, sobre tudo.
E isso desde criança. Então eu lembro de estar sentada na mesa de casa, conversando com os meus pais e tendo as minhas opiniões sendo ouvidas e sabe, serem levadas em consideração. E eu lembro que muita gente falava que esse era o diferencial, porque que a gente tinha uma comunicação tão boa. E hoje, anos depois, eu trabalho com comunicação todos os dias da minha vida. Eu sou publicitária, eu roteirista, redatora, então eu tenho certeza que se hoje eu trabalho com redação e eu uso a comunicação todos os dias da minha vida, é porque quando eu era criança, meu pai me deu uma voz, meu pai disse que minha opinião importava e que ele queria ouvir a minha opinião. Então, muito obrigada ao meu contador de histórias favorito. Aí pegou. A ideia é essa. Aí pegou. Elcio Costa, o homem do lidão. O maior desgosto da minha vida é não ter conseguido trabalhar no Vale Paraibano com Elcio Costa. O melhor e um dos maiores jornalistas que o Vale do Paraíba teve nos últimos 50 anos. Esse homem é fera. A história do lidão eu ouvia do Salim. Que ele ligava pro Salim: Salim, qual é o lidão de hoje? Qual é o lead de hoje? Qual é a chamada de hoje? E o que ele fala que as tia dele velha fica brava? Que eu falo: Elcio Costa, a maior puta véia do jornalismo regional. E as tia dele acham que eu tô brigando com ele. Ele trabalhou aqui em Caraguá uma época, não trabalhou? Elcio Costa não. Elcio Costa sempre foi editor-chefe. Ou era Elvio? Não, você está falando Elcio Consolino. Consolino, é. Está em Taubaté, aposentado. Ele trabalhou na prefeitura no tempo do Trombini. Do Trombini. Esse é o Elcio Costa, editor-chefe do Vale Paraibano. Esse é uma fera. O maior desgosto da minha vida é não ter conseguido trabalhar no Vale com esse homem, que eu ia aprender muito mais. Eu o entrevistei para o meu TCC de pós-graduação, que eu baseei. E, aliás, não mudou muito. Eu baseei o meu trabalho na época de que a imprensa era apenas uma cola... Ctrl-V, Ctrl-C. Ctrl-V, Ctrl-C. Ou Ctrl-C, Ctrl-V. Colava e copiava. Copiava e colava os trabalhos. Aliás, eu digo para você hoje, eu achei que você ia fazer essa pergunta, mas aí calhou até de falar agora. A imprensa da região do litoral norte enfrenta a sua pior fase, na minha opinião. Não se produz um texto de própria autoria, não se produz um texto opinativo ou interpretativo. Os maiores produtores de informação do litoral norte, e eu dou palmas, são todos os nossos colegas, irmãos de arma, das assessorias de prefeitura de Caraguá, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Prefeituras e câmaras são os maiores produtores de notícia. Aí, modéstia à parte, eu tento fugir disso. Eu não fico Ctrl-C, Ctrl-V, porque para pensar. Esquece que a Marli é tua mulher. Marli acorda de manhã, vai no banheiro, vai tomar café, põe o café na xícara, pega o celular, entre um gole de café e uma olhada no celular, ela vê Noroeste, Radar Litoral, Repórter Online e vai vendo os sites. E digamos que o Zé Pereira perdeu a perna num acidente com a bicicleta dele e um carro. Então, Noroeste News, Zé Pereira perdeu a perna. No Repórter Online, rapaz perde a perna em acidente. Chega lá no outro, acidente tira a perna de jovem caiçara. Quando chegar no sexto site, no Controverso, dá o pi aí depois, tá? Puta que pariu, mas até esse cara publicou mesmo, Zé Pereira perdendo a perna? Sabe, não dá, filho, eu tenho que ser diferente, eu sou pequeno. Então eu tenho textos de própria autoria, eu pego o material das assessorias e amplio o material, dando com noções de história, com noções de política e um pouco opinativo. Por quê? Matéria de assessoria tem um grande problema. Matéria de assessoria é jornalismo incompleto. Aí o cara tá na televisão, pô, como incompleto? Lógico. Eu sou assessor do Antônio Colucci, eu sou o Acácio.
assessor do Colucci. Colucci aumenta, Colucci bate recorde em ruas pavimentadas em Ilhabela. Ninguém vai dar um outro lado? Tá, mas ele fez rua pequena. Ah, mas ele fez 3 avenidas. Ah, ele está falando em metro linear, nem em metro quadrado. Isso é jornalismo incompleto, porque a assessoria publica material do seu assessorado. É o trabalho dela divulgar o trabalho do seu assessorado. E cabe a você, que está do outro lado do balcão, pegar um exemplo. Eu pego o material do Acácio. O Colucci bateu recorde, hein? Legal. Tá, vamos atrás. Vamos ver as outras gestões. Confere? Não confere? Aqui ele falou, bateu recorde. Mas bateu recorde porque ele fez de tal maneira, ou porque ele fez isso, ou porque realmente ele fez. Então que na gestão anteriores foi tanto. Então eu completo a matéria. Essa é a minha função, como do outro lado do balcão. Do lado o Acácio, Rose, a Josi da Câmara, a Gaspareto, Mignorini, todos os nossos irmãos de arma aí que estão distribuídos para esse nosso litoral de meu Deus aí, eles têm que trabalhar o assessorado deles. Sabe, a Luciana Evangelista trabalhando com o Felipe, tem o Williams, eles fazem o trabalho deles. O trabalho de assessoria é trabalho incompleto, é pela metade. E o nosso trabalho é ouvir os dois lados da história. Então, eu vou te fazer uma colocação. Tudo isso que você está falando é pura verdade, não se nega isso. Agora, eu tenho a contrapor o seguinte. Primeiro que o Noroeste, eu estou falando agora pelo Noroeste, não é só notícia. Esse é o ponto 1, tá? Então nós temos outro conteúdo escrito. Segundo, quanta briga você arrumou agindo dessa forma e o que você pagou por isso? Você não precisa ser contundentemente político para criar textos de própria autoria. Toda vez que você mexe, toda vez que você opina sobre fatos que ocorrem nas prefeituras... Eu apanhei demais, sim, apanhei. É isso que eu quero dizer. Então apanhei. Não vale a pena. Nunca fui processado, hein? Sim, nunca fui processado. Não, porque sempre fiz da maneira correta. Nunca fui. Notificado você foi. Notificado é uma coisa. Agora, processado... Você entendeu? Até o processo que eu tive com o negócio da Feira dos Artesãos, nós ganhamos na primeira e segunda instância. Então, eu aprendi nesses anos que é muito mais inteligente você usar esse critério do Ctrl-C, Ctrl-V para as coisas locais e nas colunas, até na charge, você poder falar e opinar sobre política estadual e federal. Tudo bem. Volto a dizer, você não precisa ser afiado, pontudo ou contundente para criar texto de própria autoria. E você é prova disso. Você escreve sobre política nacional, o Valtão lá também escreve, e você está fazendo texto próprio. O Maurício escreve sobre esportes, assim a Marli escreve hoje polícia. Agora, se eu quiser eu faço agora para você um texto de 50 linhas sobre turismo, e não estou chamando ninguém de incompetente ou que está ruim ou que está errado. Sim. Você não precisa ser contundente para isso. O problema maior é o seguinte, Pedro. O que eu falo é que falta... Eu entendo o que você está falando. Meus colegas fazem 5 a 10 matérias copiadas e coladas por dia e não escrevem algo de próprio punho. Eu escrevi, Putin está certo. Os novinhos, rapaz, só fartaram entrar em casa e meter bala na minha cabeça. Eu vou te falar uma coisa porque hoje, além do Noroeste, que é semanal, nós temos um portal de notícias que está na Caraguá TV. Né? A principal coisa que nós fazemos, primeiro, é fazer uma triagem do que a gente vai colocar ou não. Porque as prefeituras mandam 500 notícias. Né? Primeiro, você tem que avaliar o que é mais importante. E segundo, mudar o título. Porque eles fazem de tal forma, né, que o título faz com que você não tenha que ler mais a matéria. E aí, quando você cai nos mecanismos de busca... Você faz de um jeito que não precisa... Se você simplesmente... O título precisa ser chamativo e precisa explicar alguma coisa, mas não precisa dar todo o entendimento do texto. Você já viu os textos que vem de Mas sabe por que acontece isso? O povo faz título em 2 linhas? Porque o povo esqueceu de um grande amigo da comunicação, da redação, chamado Linha Fina. Você está dizendo o contratítulo? A linha abaixo do título e antes do lead do texto. Nós colocamos.
Linha fina. No Internacional e Nacional na briga nós em temos. 96, do Antônio Carlos querendo o Aguilar de vice e o PSDB não querendo, eu chego no José Aparecido ou Edson Aparecido, eu nunca lembro o nome dele, era presidente do PSDB na época. E é o Edson Aparecido, ele é secretário agora do governo estadual ou municipal. Bom, tava aquela briga, Lúcio Fernandes falando pelo PSDB, pelo Antônio Carlos, e o Luiz José e mais uma, a Nacane e outro mais um grupo, querendo chapa pura. E o Antônio Carlos defendendo que não quero chapa pura, eu quero o Aguilar, porque eu fiz uma pesquisa, porque o Aguilar é líder na Zona Sul, e se eu tiver o Aguilar de vice, eu pego os votos da Zona Sul e eu ganho a eleição em 96. Eu me lembro dessa. 96. Foi 7 dias que o Imprensa Livre esvaziou na banca o Salles lá, esqueci o nome do irmão do Airão. O Salles. Mas eu tenho o primeiro nome dele, o Airan Salles, Airan Salles Costa. Eu chamo ele de Salles. É o Salles. Ele falou para mim, esvaziava em 1 hora. O jornal caía lá às 8, às 9 horas não tinha mais Imprensa Livre. E no meio da semana, eu consigo falar com o Edson Aparecido através do Paulo Julião, me passou o telefone, e eu fiquei sabendo depois que ele liga pro Edson Aparecido e fala, vai ligar um chato de um gordo vagabundo, de um jornalista chamado Pedro Montemor. Se prepara, viu? Deve falar de alguma coisa aí do PSDB aqui de baixo. Tá bom, Julião, eu me viro. Caiu no cavalo. Liguei, ele está em plenária, daqui a pouco ele está de volta. Falei, então eu ligo daqui a pouco. Liguei, 8h30, 9 horas da noite. Senhor Edson Aparecido, Pedro Montemor, Jornal Imprensa Livre, tudo bem, tudo bem? O caso é o seguinte, está tendo um imbróglio aqui entre o Antônio Carlos e o Diretório Municipal para a chapa visando as eleições municipais. O Antônio Carlos quer o Aguilar de vice, Aguilar pai, viu gente? Aguilar pai, não estamos falando. Em 96, Tato e Júnior eram um moleque, né? Estava estudando ainda. Mas o quê? Quanto o Júnior tem? 40 e pouco? Então Eles não eram formados ainda. Eles se formaram um pouquinho antes. 30 e pouco. Eles se formaram um pouquinho antes do pai assumir a prefeitura. Tem 40, o Júnior também tem 40. Foi há 20 anos, então eles tinham 20 anos, eram rapazões. Bom, então tá vendo esse imbróglio, o diretório quer chapa pura, o Antônio Carlos quer o Aguilar, porque ele tem grande voto na Zona Sul para se eleger. Gostaria que o senhor, como presidente estadual, falasse. Anota aí, mocinho. O que o Antônio Carlos fizer, eu assino embaixo. Manchete do outro dia. PSDB estadual dá aval a Antônio Carlos. Linha fina. Aí que matou. Balde de água fria. Edson Aparecido diz, o que Antônio Carlos fizer, eu assino embaixo, entre aspas. A linha fina é tudo. O título só precisa chamar a atenção. É a linha fina que resume o que você vai ler e é o texto que fala o que você vai ler. Então você tem que falar isso para a assessoria de imprensa, porque eles colocam um livro hoje no título. O prefeito Aguilar Júnior foi até o dia da semana se coloca. Foi até o Morro do Algodão entregar título de regularização fundiária. 3 linhas. Aí você não precisa mais ler nada. Você já matou a matéria toda. Mas o que vai fazer? E o pior, né? Quando você cai nos algoritmos, né, do Google, né, para pesquisa, né, quando você vai com a mesma, sabe o que acontece? Vai direto para a prefeitura, não passa no seu veículo. Tem esse detalhe também. Entendeu? Por causa da hashtag? Não, por causa da chamada principal. Tá? Por causa da chamada principal. Então, primeiro que eu acho absurdo, eu altero todos, né? Isso é prática já. Salvo se for uma coisa que não tiver sentido. Mas qual do endereço, então? Porque o endereço do... Não é endereço. Hoje, os algoritmos que o Google usa, eles não só identificam o título inteiro, como até a foto. Se você colocar uma foto de terceiro, eles sabem de quem é a foto original. Entendeu? Então, esse é um outro problema que você precisa se cuidar. Porque aí você cai no direito autoral.
Sim. Mesmo sendo fotografia, tem direito autoral. Mas, Pedro, a gente já estourou todo o tempo que tinha. Eu tô olhando pelo cronômetro ali. Já passou. Vou dar um já trabalhinho passou. pra você ir pra mais Não. É só o que nós vamos terminar mesmo. Mas Tá fica bom. um convite para uma outra vez. Com todo prazer, com Tá bom? todo prazer. Só tenho a agradecer a você, a Marli, a direção da Caraguá TV, extensivo Só faltou a Fátima. a equipe do Noroeste, com a Fátima junto. Só quero agradecer a vocês por essa consideração, esse espaço, em falar um pouco de mim, do meu Contra e Verso, que é o blog que está desde fevereiro de 2015. E é um blog, como eu já falei, diferente, para não cair na mesmice dos outros e poder chamar a atenção, porque blog político, blogs específicos padecem muito neste Brasil ainda. Finado aquele jornalista de economia, Paulo Henrique Amorim, morreu com o blog dele durante 8 anos, nunca deu lucro, infelizmente. Ele se meteu em política também, né? Aí... Mas olha a diferença, com todo respeito. Se eu fizesse um blog de maquiagem, qual a calcinha que eu uso no primeiro encontro com o meu gato, ou que perfume eu devo usar, onde devo ir, o que falar, dava 500 mil, 600 mil visualizações. Gente, parar de futilidade, vamos olhar coisa séria, vamos olhar política, economia, vamos olhar literatura, vamos falar de cinema. Agora, futilidade é ficar, Falou, Pedrão. Nós que agradecemos a sua presença. Mais uma vez. E a você, telespectador, que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.